Agora vamos discutir um pouco o que é a cibersegurança e a proteção de dados na era digital. O professor Pedro Veiga, doutorado em Engenharia Eletrotécnica e que é um expert nesta área da cibersegurança, vai-nos falar um bocadinho acerca daquilo que nós precisamos de saber para proteger alguns dos nossos dados. Bem, boa tarde. Queria começar por agradecer o convite por estar aqui presente. A minha apresentação está um bocado desalinhada com as duas últimas, ou as três últimas, mas vou tentar dar uma ênfase ligada a muitos aspectos que o mundo digital nos traz. Já agora eu também estou há muitos anos interessado com esta área da saúde. Há cerca de 20 anos eu tive responsabilidades em programas de financiamento na área da sociedade de informação e financei vários projetos na área da telemedicina e outras áreas conexas. E isto tem imensas vantagens do ponto de vista da agilidade, mas também há areia na engrenagem que é metida por alguns atores que não estão interessados nas vantagens que estas tecnologias trazem. Por exemplo, conseguiu-se reduzir muito a fraude com a introdução de receitas eletrónicas, mas isto obriga a nós sermos mais rigorosos e aquela ideia que nós temos em Portugal, que somos muito bons no desenrasca, soluções informáticas são relativamente rígidas e, portanto, não são tão permissivas. Uma última nota, nós costumamos chamar, a maior parte das pessoas chama isto um telemóvel, isto não é um telemóvel, isto devia-se chamar um smartphone. Peço desculpa por ser uma palavra inglesa, mas isto não tem nada a ver com os telemóveis de há 11 anos. Os antigos só permitiam fazer chamadas telefónicas. Isto é um computador sofisticadíssimo, como eu vou tentar chamar a vossa atenção, e isso traz uma quantidade de desafios que nós devemos abarcar. O último problema, antes de eu começar a passar os slides, é que eu tinha pensado isto para 20 minutos, mas eu vou tentar encurtar, porque eu às 6 horas, impreterivelmente, tenho de sair. E, portanto, autorizo a organização a disponibilizar os slides. Há uns slides que eu vou passar muito rápido, alguns intencionalmente, era só para passar a mensagem, mas outros têm um bocado de texto. Os problemas do mundo digital são enormes. Para terem a ideia, isto é uma coisa que aconteceu há 2 anos. Há 2 anos foram roubados 100 milhões de dólares no Banco Central do Bangladesh. Depois podem ler isto com mais detalhe, está em inglês. O objetivo dos ladrões era roubar 800 milhões de euros, fizeram uma asneirinha e conseguiram roubar só 100 milhões. Depois, outro problema, no dia em que o Papa estava a chegar a Portugal, o maior ataque informático dos últimos tempos era o vírus WannaCry e que levou inclusive a fábricas de automóveis pararam. Isto é uma coisa que as pessoas não esperam. Já agora, há um grupo privado de saúde aqui em Portugal que há um mês e tal teve o seu sistema informático bastante pendurado. Eu tenho amigos que são médicos, nem conseguiam nas consultas passar receitas, mas não vamos entrar em muito particular no nosso caso, mas podem ver fábricas de automóveis. Podem pensar, mas o que é que as fábricas de automóveis têm a ver com isto tudo? É porque têm uma grande dependência tecnológica em computadores. Depois há ataques mais mirabolantes possível. Para ter ideia, isto é um ataque a máquinas multibanco, felizmente nenhuma em Portugal, em que os atacantes, para roubarem dinheiro das máquinas multibanco, como é que fazem? Descobriram algumas, fazem um buraco à frente, metem uma pen, como esta que eu tenho aqui, eu vou usar esta pen mais umas vezes na apresentação. Esta pen tem um vírus que faz uma coisa tão simples, manda abrir o compartimento e despejar as notas cá para fora. Eles chamam este vírus em inglês make it rain, portanto faz chover. Portanto, como é que eles roubam? Não é como cá, com bilhas de gás e explosões, é muito mais simples. Abrem um buraco, metem uma pena, um saco de plástico, fica cheio de notas. Portanto, há perigos enormes no mundo digital. Depois, muitas empresas têm sido atacadas e isto não vem nas notícias do dia-a-dia, mas há perigo de ataque a infraestruturas de distribuição de água, inclusive, energia elétrica, ao sistema financeiro. E em fevereiro o engenheiro António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, num discurso que fez na reitoria da minha universidade, chamou a atenção que as próximas guerras, como já aconteceu com algumas, na realidade, a guerra
da Crimeia, a guerra dos russos na Geórgia, etc., já foram precedidos de ciberataques. E está para ser avaliado o papel das fake news na eleição de algumas personagens que estão aí no nosso mundo. Para ter a ideia do grau de gravidade, e eu, quando de manhã as pessoas da SPMS estavam a falar das aplicações e dos cuidados que têm, etc., eu, infelizmente, já agora eu sou professor universitário, mas durante 2 anos, que terminaram em maio, fui responsável pelo Centro Nacional de Cibersegurança, demiti-me porque não me deram condições para eu fazer o trabalho como queria. Já assisti a muitas coisas, tenho bastantes conhecimentos do que se passa a nível internacional e, por exemplo, as PENs são um principal problema de segurança em muitas organizações que levou a que, por exemplo, a IBM, esta notícia é relativamente recente, é do verão, tenha proibido os seus funcionários de usarem PENs. Proibido, pura e simplesmente, porque é uma das maneiras de roubar dados, que passam, se forem bem feitos os crimes, passam por cima dos mecanismos de autenticação comuns. Mas não vou entrar em muitos detalhes técnicos. Ora, tudo isto que nós temos hoje em dia, que é maravilhoso, nós adoramos ter estes smartphones no bolso e passamos o tempo a usá-los. Quando estamos num jantar de família, em vez de falarmos uns com os outros, estamos todos a olhar para isto. Portanto, são coisas maravilhosas. Isto advém daquilo que se chama a convergência tecnológica. Basicamente, é algo que resultou de 3 indústrias que eram separadas, a informática, as telecomunicações e a indústria dos mídia, e que nos últimos 15, 20 anos se fundiram numa só. Isso foi devido às evoluções na informática. Os computadores antigos eram umas máquinas enormes. Este apontador não está a funcionar, mas não é grave, como aquele que está lá em cima, mas tem-se vindo a miniaturizar. E, por exemplo, eu e as minhas colegas de mesa, também vi, têm um computador no pulso, que chamamos um monitor de atividade física, efetivamente mede a nossa pulsação, o número de passos, etc., mas lá dentro está um computador. E isto também tem problemas de privacidade, que às vezes são vantajosos. Não sei se acompanharam, eu hoje durante o dia continuei a ler as notícias, um cidadão que terá sido assassinado em Istambul, dentro do consulado da Arábia Saudita, e aparentemente o monitor que ele tinha no pulso terá enviado informação que permite fazer a investigação de um crime de onde foi cometido. A outra indústria da convergência tecnológica foi a indústria das comunicações, das telecomunicações. Vimos que isso veio viabilizar pessoas que interagem com os seus familiares no estrangeiro por videoconferência todos os dias a custos virtualmente nulos, viabiliza as videoconferências. Além das videoconferências, algumas foram faladas aqui de manhã para dermatologia, para nefrologia, etc. Eu acompanho, por exemplo, há 20 anos, projetos de dar apoio a doentes em Moçambique, feita a partir de Lisboa, consultas feitas, portanto, a grandes distâncias. Ou, por exemplo, militares que estão em missões no estrangeiro, que são atendidos pelos seus médicos locais, ou o Dr. Castela, do Hospital de Coimbra, que faz consultas de cardiologia pediátrica para apoiar colegas que não são tão especializados quanto ele. Há imensas situações extremamente benéficas para o nosso dia-a-dia. E depois toda a indústria dos mídias, que também no setor da saúde teve um grande impacto. Acabaram as películas, ou quase, os CDs com os exames. O formato PACS permite trocar informação de uma maneira muito eficiente, pelo menos dentro de um subsistema. Depois troca entre subsistemas, há barreiras legais, inclusive, a trocar informação sem a autorização do utilizador. Mas o SNS e as aplicações que vimos de manhã podem vir a desempenhar um papel muito importante neste contexto. Mas, portanto, a convergência tecnológica viabilizou tudo isto. É aquilo que hoje em dia se chama a transformação digital. É o chavão que está a ser utilizado, que vai ter grandes impactos. O setor da saúde é um setor que vai ter muitos impactos. Lamento informar que alguns de vocês no setor da saúde podem vir a ter impactos negativos
da introdução destas tecnologias. Sugiro a quem tiver tempo que veja o que é que faz o sistema Watson da IBM e como é que a Google e a Amazon estão a investir no setor da saúde. Há coisas que estão a acontecer e que vão ser muito impactantes. Isto é um mundo dos zeros e uns, que é aquele que eu domino há 50 anos. Eu entrei para a universidade e comecei logo a trabalhar com isto, mas também trouxe desafios. Os desafios, e como o tema, uma das palavras do tema da minha apresentação era cibersegurança, eu trago agora a cibersegurança. Portanto, estes desafios trazem um problema que é os problemas do ciberespaço. Já agora aquele prefixo ciber foi introduzido na década de 80 por um senhor chamado Gibson, num romance, chamava-se Neuromancer, em que falava do mundo virtual dos computadores, mas há 30 anos os computadores eram muito diferentes, ninguém podia ter um computador no pulso ou no bolso, como eu agora tenho, mas já era caracterizado por blocos de informação a fluírem entre os computadores e o que é importante é que ele já antevia um mundo que era comandado por informação e as redes de comunicação, que é aquilo que temos hoje em dia. E, portanto, isto traz problemas de cibersegurança, que é manter-nos seguros no ciberespaço. Depois há cibercrime, há montes de criminosos a atuar e a fazerem crimes terríveis que vão desde fraudes financeiras, como alguns casos que eu mostrei, a bloquearem redes de energia elétrica e redes de água que são fundamentais para as populações civis, e isto é um crime pior do que o que se faz nas guerras convencionais. Nas guerras convencionais não se atacam normalmente infraestruturas civis e no mundo digital atacam-se. E depois há a ciberdefesa, que trata da defesa do país e das suas infraestruturas. E depois aparecem outros há o ciberterrorismo, que vemos ali na parte inferior, há o cibersexo, o ciberbullying, há o cibertudo, e eu até quando a audiência está a dormir, que é o vosso caso, eu estou a ver aí umas pessoas com a cabeça a abanar, não, é mentira. Costumo ter uma brincadeira que é, hoje em dia é normal as pessoas irem na rua olhar para o telemóvel, para o smartphone. Vão assim e às vezes não veem um buraco e caem. E eu pergunto se é uma ciberqueda. Portanto, o prefixo ciber está presente em muitas áreas. E o mais importante do ciberespaço são as pessoas, porque as pessoas são o elo mais fraco. As tecnologias são fracas, são mal desenvolvidas, o que foi referido aqui das aplicações. Muitas aplicações são feitas por um conjunto de curiosos para ver se sacam algum dinheiro, graças à publicidade, são feitas em cima do joelho e são postos nas App Stores e alguém tira. Mas não foram devidamente planeadas. Todo aquele esforço que eu vi e gostei, associado às apresentações, dizer era preciso falar com os doentes, perceber os requisitos. Eles estão-se borrifando para isso. Eles querem pôr uma app na App Store para rapidamente começarem a faturar. E, portanto, as aplicações são muito frágeis, muito mal desenvolvidas. Temos de ter imenso cuidado a escolher as aplicações, até porque elas fazem capturas dos nossos dados, e é algo que eu vou falar já a seguir. Queria-vos chamar a atenção que as dimensões que são importantes, o que eu considero importantes para a cibersegurança, são as vertentes técnica e tecnológica, porque isto são equipamentos altamente sofisticados e têm muita tecnologia por trás. Não é por acaso que as maiores empresas a nível mundial são neste momento a Apple, a Amazon, a Microsoft, a Oracle, etc., que são empresas que dominam a tecnologia mais valiosa do mundo, que são as tecnologias digitais. Mas tem também a ver com aspectos de política organizacional. Vimos o caso da IBM, que proibiu que os seus funcionários usem pens e, portanto, às vezes, isto é mal entendido nas organizações, quando se diz não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, ou, como vamos ver mais à frente, tem de se mudar as passwords de 2 em 2 meses, tem de ser uma password difícil, diferente dos vários sistemas, as pessoas reagem. Não pode ser. Depois tem implicações legais, económicas e de comportamento humano e psicológico. E o importante no ciberespaço, como o Gibson tinha chamado a atenção, é a informação. E hoje em dia, sendo tudo digital, essa informação é muito compacta. Esta pen que eu tenho aqui no bolso, que é uma pen esta é de 8 GB,
A quantidade de informação que está aqui dentro é brutal. Por exemplo, informação sobre todos os cidadãos portugueses, nome, morada, aquelas informações que vêm no cartão de cidadão, cabiam aqui. E, portanto, se alguém conseguir exfiltrar informação de uma organização para uma PEN, consegue roubar dados muito importantes. E, portanto, temos de ser extremamente cuidadosos. Este cuidado com os dados era salientado. Isto aqui que temos à frente é a capa da revista Economist de 6 de maio do ano passado, em que dizia, peço desculpa por estar em inglês, mas o recurso mais valioso do mundo, e depois diz cá em baixo, são os dados e as novas regras da competição. E põe ali um mar que parece que tem umas torres de extração de petróleo, mas não são. É o novo petróleo dos nossos tempos, são os dados. E temos de ser muito cuidadosos com os dados, não os dar sem cuidado. E, portanto, estes dados são um bem fundamental das organizações e das pessoas. E, portanto, tenham muito cuidado com o que têm no vosso equipamento, e eu já vou entrar na parte final da minha apresentação. Mas antes de entrar na parte final, ia chamar a atenção daquilo que hoje em dia está, que se chama a Internet das Coisas. A Internet e os dispositivos cada vez mais miniaturizados estão a entrar no nosso dia-a-dia. Já agora há uma outra área da medicina, os diabéticos. Suponho que sabem que hoje em dia os diabéticos já podem ter um dispositivo que colam no braço, que acho que tem de se botar de 15 em 15 dias e que está a medir os níveis de glicemia e a lançar alertas de desvios e conselhos, e isto vai acontecer em todas as áreas. Por exemplo, eu que sou doente cardíaco, qualquer dia começo a andar aí com um aparelho que me envia informação para o meu médico se eu tiver arritmias, etc. A Internet das Coisas vai ter um grande impacto em 3 áreas, na minha opinião. É em casa, vocês muitos já têm em casa, sem saberem, um dispositivo de Internet das Coisas, que é o Smart TV. Os Smart TV são basicamente um computador dentro de um televisor e há já casos de crimes cometidos ligando os microfones ou a câmara, no caso dos sistemas que têm câmara, e depois o que foi gravado é usado para fazer chantagem. A área da saúde é outra área, este slide não foi feito para vocês, é um que eu já uso há vários anos. A área da saúde vai ter um grande impacto na Internet das Coisas e depois também a mobilidade urbana. Felizmente, daqui a poucos anos, iremos ter carros autónomos e, portanto, vamos ter uma condução e possibilidade de passar nas passadeiras de peões de uma maneira muito mais segura do que os carros que são hoje em dia conduzidos por pessoas. E depois há aplicações que são muito úteis. Eu trouxe propositadamente esta que não é na área da saúde, mas se calhar muitos já usaram, que é o Flight Radar, porque há umas coisas que andam aí pelo ar, que são os aviões, que estão permanentemente a enviar dados de voo. Isto é muito útil, que nos permite, por exemplo, saber se um avião está atrasado ou não e não irmos para o aeroporto secar. Este é o medidor de glicose para os diabéticos e vamos então entrar na parte final onde fala da ciberhigiene. Estes slides é que estão um bocado densos e, portanto, eu vou passar muito rápido para termos tempo para algumas perguntas e dizem respeito à ciberhigiene. O que é a ciberhigiene? É um conjunto de regras de higiene da nossa utilização destes equipamentos, de pens, de computadores, de tablets e de outros equipamentos que irão aparecer. Portanto, há umas coisas nos próximos anos que eu ainda não sei quais são, mas em que estas medidas são úteis. Devemos ter muita atenção à segurança física dos equipamentos. Não deixem estes equipamentos em sítio nenhum, porque eles têm informação crítica vossa. E protejam-nos com passwords. Não ponham sistemas desprotegidos. Ter sempre o software atualizado, porque isso permite que erros que são detectados sejam corrigidos. Ter mecanismos de autenticação fortes, passwords complicadas, e as passwords devem-se mudar com uma certa frequência. Há uma regra que a password é como uma escova de dentes. Deve-se mudar de 2 em 2 meses e não se partilha com ninguém. Password é algo privado. Custa a memorizar, paciência, mas é uma medida essencial da ciberhigiene. Depois, fazer cópias de segurança. Tenham cuidado de fazer cópias de segurança, por exemplo, para discos externos, etc., ou na cloud.
A cloud é gerida por profissionais muito competentes e é um bom local para fazer cópias de segurança. Preparem os vossos dispositivos para, se os perderem, poderem localizá-los e desativá-los remotamente. E depois é ser cuidadoso e estar atento, porque há uma quantidade de criminosos que andam a tentar enganar-nos. Eu agora vou passar uns slides muito rápidos, vou só dizer para terem cuidado com a vossa identidade digital. A identidade digital é o vosso username e a vossa password. Não divulguem isso a ninguém. E a password, a tal regra da escova de dentes. Tenham cuidado com a segurança física, não os deixar cair, ter cuidado com as fotografias que lá têm. Não ponham lá fotografias íntimas ou que não queiram que sejam partilhadas. Não deixar os equipamentos no carro, mesmo durante 5 minutos, quando vão ali ao multibanco. Os ladrões andam a procurar, já agora se andarem em alguns transportes públicos. Eu uso muito transportes públicos em Lisboa. Cuidado com os carteiristas. Eu tenho aqui o meu passe Lisboa Viva, tenho imenso cuidado. E não os deixem ao sol. Continuação de cuidados agora com cartão de cidadão, cartões bancários, cartão matriz, as chaves do carro. Já agora, eu hoje de manhã, para vir para aqui, não exatamente para aqui, usei o serviço Drive Now, não sei se sabem, é os carros partilhados. Eu estava no Restelo para vir para Benfica, usei um serviço Drive Now, era um BMW, vi que estava livre, desbloqueei e vim e depois paguei. Se alguém me roubar o meu equipamento, pode usar carros por mim e eu é que sou responsável. E isto é desenvolvimento do que eu já disse, não vou, depois podem distribuir os slides em PDF, se faz favor. Depois ter mecanismos de autenticação fortes, passwords muito robustas, mínimo de 8 caracteres, usem biometria, se o vosso sistema tiver controlo de impressões digitais, usem para evitar as passwords complicadas, se bem que há uns efeitos secundários, mas que eu não vou contar. Quando acedem a sites públicos, tenham cuidado ver se os sites são seguros, o que se pode ver por aquele cadeadozinho verde que diz que o site é seguro e que usa o protocolo HTTPS. Não confiem e não ponham dados em sites que não sejam seguros. Fazer cópias de segurança, isto já foi dito. Ser cuidadoso e estar atento e, especialmente, ter cuidado com aquilo que eu costumo chamar o ciberconto do vigário. Ora, aqueles de vocês que são mais velhos devem conhecer, se calhar todos conhecem o termo conto vigário. É uma trapaça que a gente pensa que é, toda a gente percebe que é uma aldrabice, mas que se cai. E hoje em dia, no correio eletrónico, nas mensagens que nos aparecem, sites, etc., há imensos contos do vigário no ciberespaço. Tenham muito cuidado, não sejam curiosos, se receberem por e-mail uma mensagem que não sabem de quem vem, apaguem. Mesmo que seja muito apelativa. Eu há uns dias, não trouxe hoje o meu computador, sou homem, recebi uma senhora com um grande decote. Apaguei logo a mensagem. Também o príncipe da Nigéria, eu não acredito que ele me queira dar 10 milhões de dólares e, portanto, apaga a mensagem. Não acredito nos valos do Lidl que me aparecem por correio eletrónico ou dos valos da TAP que sorteia uma viagem. Apago essas mensagens. Façam isso, não caiam no conto vigário digital. E termino. Agradeço a todos os participantes dessa mesa pela excelência das apresentações e por terem sido, a meu ver, bastante didáticas e bastante práticas daquilo que é a relação que nós cada vez mais iremos ter e temos com as novas tecnologias, os cuidados e a forma como devemos escolher melhor estas tecnologias. Ainda temos algum tempo, eu gostava de pôr à vossa consideração algumas perguntas. Bem, olha, eu posso estimular as perguntas com base... Posso estimular as perguntas com base numa coisa que todos devem ter, que são os cartões matriz. Já agora, conheço casos de pessoas que recebem um mail
supostamente o seu banco, a dizer: o seu cartão matriz expirou, para lhe enviarmos um novo, insira todos os dígitos do seu cartão. Ora, quando os bancos avisam que não ponham mais 2 ou 3, há pessoas que caem nisso. Eu, inclusive, gabo-lhes a paciência. Como é que há pessoas que têm a paciência de pôr estes algarismos todos? Portanto, tenham muito cuidado. O crime deste tipo, de enganar as pessoas, tenham cuidado, por exemplo, podem receber mails a fazerem-se passar pelo SNS ou por um operador bancário ou por um operador de infraestruturas. Tenham muito cuidado. Os crimes dirigidos a enganar as pessoas, o que eu chamei o ciberconto vigário, são cada vez mais frequentes. É só... Eu gostava, por acaso, da opinião aqui do professor Pedro Veiga relativamente àquilo que são as apps, até algumas delas para doentes, que sejam gratuitas. Acha que a gratuidade existe a 100% ou algumas delas serão gratuitas mais ou menos? Algumas apps são desenvolvidas por grupos de curiosos para fins pedagógicos e de autopromoção. Conheço muitos casos, eu sou professor universitário, vou avaliar, aparece o currículo de uma pessoa a dizer: eu desenvolvi uma app para fazer isto e aquilo e teve 15 mil downloads e os utilizadores têm um ranking muito bom. Portanto, às vezes é com um fim benemérito. Mas isso também tem um problema, é que a pessoa depois fica toda satisfeita por a app ter sido e nunca mais a mantém. E, portanto, a app, se tem erros, se tem facilidades que não são muito interessantes, a pessoa desinteressa-se. Depois, há outros que é para roubar dados. As pessoas colocam lá os seus dados, não leem aquele contrato de 17 ecrãs que aparece, as pessoas dizem logo sim, e não têm cuidado a ver o que é que estão a fornecer. Já agora, eu como utilizador abatido nisto, quando a app pede muitos dados, digo que não. E também muitas apps pedem: posso usar o seu arquivo de fotografias e a câmara e fazer chamadas? Fazer chamadas? Para que é que uma aplicação quer fazer chamadas a partir do meu telemóvel? Às vezes é para fazer chamadas de valor acrescentado, que depois eu pago, mas eles recebem o dinheiro. As apps verdadeiramente profissionais custam algum dinheiro. Às vezes não é muito. Às vezes, eu não ouvi as vossas apresentações, mas às vezes são 13,49 €. Olha, 3 euros para quem fuma, eu nunca fumo nem nunca fumei, é menos que um maço de tabaco, creio. Ou são uns 4 ou 5 cafés. E, portanto, algumas apps, se calhar, vale a pena pagar se nos derem confiança. Portanto, não vamos atrás de tudo o que é gratuito, porque a nossa experiência diz que o que é gratuito... já agora, muitos serviços também, o gratuito nós pagamos consumindo anúncios. E, portanto... cada um de nós gosta mais ou menos. Quando estamos a ver o YouTube, agora estamos habituados, de vez em quando interrompe o vídeo, ou logo no princípio do vídeo, temos de aturar publicidade durante 30 segundos, depois podemos saltar o anúncio. Portanto, não é bem gratuito. Não nos sai diretamente dinheiro do bolso. Mas pagamos de outras maneiras, às vezes com a nossa privacidade. Isso é que é preocupante. Uma questão muito rápida, Dr. Pedro Veiga, em relação ao registro em determinadas apps através das redes sociais, por exemplo, que é o caso do Facebook ou do Google+, enfim. Qual é a sua opinião? A minha opinião pode ser resumida à minha prática. Não faço. É perigoso. É perigoso. Já agora, também há 2 ou 3 dias, a Facebook mostrou que perdeu dados de 28 milhões de utilizadores. E isto é cada vez mais frequente. Portanto, 28 milhões de utilizadores do Facebook. E já agora, eu recebi isso e a primeira coisa que fiz foi mudar a password do Facebook, que dá trabalho, uma password grande. Não sei se viram essa notícia. Alguém mudou a sua password no Facebook. A maior parte das vezes as pessoas pensam: 28 milhões não me calhou a mim. Mas pode ter ficado hipotecado. Portanto, eu não partilho em aplicações a minha password do Facebook. Sou utilizador do Facebook, muito passivo para acompanhar, não passo o tempo a pôr coisas, mas não me registro em sites usando as credenciais do Facebook.
Bem, não havendo mais questões... Posso contar outra história? Então, mas eu estava preocupado com os 6 da tarde. Eu tenho de ir embora às 6 horas, mas como há 3 minutos, há 3 dias estava eu à noite, toca-me o telemóvel e uma amiga muito próxima que eu tenho, vi no ecrã que era ela, ou melhor, pareceu-me. Digo, olá, como estás? De uma maneira mais afetuosa, não vou entrar em detalhes, mas de um lado lá responde uma voz que não era a dela. Disse, o que é? Olha, eu encontrei este telemóvel na bomba de gasolina da Galp e vi que o seu número era o último que a pessoa tinha telefonado. Estou-lhe a telefonar para dizer que encontrei o telemóvel desta pessoa. Já agora, esta pessoa que me telefonou foi simpaticíssima, só que era um bocadinho ignorante. Devia ter dito que era um smartphone e não um telemóvel. Mas portanto, foi simpaticíssima, mas se ela não tivesse sido tão cuidadosa, já agora, era uma profissional de saúde, depois telefonou-me a dizer que a minha amiga, que vive no Porto, podia ir buscar o telemóvel ao IPO do Porto, portanto é uma profissional de saúde, são pessoas muito cordatas e sérias, mas se não fosse uma pessoa assim, podia ter ficado com a informação pessoal dela, que estava no telemóvel, que não tinha password. Levou logo uma reprimenda, a minha amiga, e pronto. Em alguns casos podia ter danos pessoais e patrimoniais graves. Pronto, eu não interrompo mais. Agora os novos smartphones têm que pôr a impressão digital, que também fiquei intrigada, não completou. Pronto, é uma história que foi há cerca de 3 meses. Há cerca de 3 meses, um voo que ia para Singapura teve de fazer uma aterragem de emergência na Índia, porque um casal começou numa discussão violenta e o piloto decidiu aterrar. Então o que é que tinha acontecido? Era um casal em que o marido adormeceu e a mulher, que desconfiava que ele tinha uma relação extramatrimonial, aproveitando o facto de ele ter adormecido, pôs o dedo no telemóvel e desbloqueou o telemóvel. E depois teve a ver as mensagens privadas que ele trocava com outra pessoa. Portanto, tem a desvantagem... Com esta nota de bom humor, mas também de preocupação, não podemos cortar os dedos nem guardar os dedos, não é? Nem adormecer. Diria que foi uma excelente mesa. Acho que em termos práticos nós temos de estar preocupados. Eu, enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, preocupo-me muito com aquilo que é, como é que nós conseguimos dar boas ferramentas de trabalho aos nossos profissionais, mas também aos nossos doentes, e principalmente como é que nós conseguimos guardar e ter tudo centralizado de uma forma em que se possa ser útil para os doentes, ser útil para os profissionais de saúde, e fundamentalmente como é que podemos trabalhar todos em conjunto para que as apps sejam verdadeiramente úteis para os doentes, aquilo que nós fazemos em termos de, por exemplo, no Reuma PT, em que já começámos a desenvolver uma área para doentes mais robusta, que permita que o doente, ele próprio, ao contribuir com os questionários e com os registros, também possa ver como é que as coisas estão a evoluir na sua saúde, daqueles dados que ele forneceu e que são fundamentais para o seu seguimento em termos da avaliação em reumatologia. E diria que o futuro é hoje, não é? Porque muitas destas coisas são de tal maneira rápidas, mas temos que pensar muito e em conjunto para podermos ter cada vez mais plataformas seguras, mas que sejam muito válidas para todos nós. Encerro aqui a mesa e agradeço a participação de todos. Muito obrigado.